Bom, boa tarde a todas e todos. É com muita satisfação ver vocês aqui. Não sei, eu acho que todos já me conhecem, pelo menos de vista. Eu estava trabalhando no Alés Sustentável e agora, felizmente, a gente já tem um setor que compreende também a área da sustentabilidade e acessibilidade, que é a coordenadoria ali no 806. E junto com o Arthur, que fez aquela primeira formação com vocês o ano passado, a gente está organizando um projeto piloto da questão da coleta seletiva. E esse projeto piloto, a gente fez questão de chamar vocês aqui do prédio administrativo, porque vai começar por lá. Então, a gente vai precisar da colaboração de vocês, bem como dos servidores, né? Por isso que a capacitação vai ser feita em 2 momentos. Primeiro com vocês, e depois do coffee break vai ser com o pessoal do 8º andar, aonde a gente vai conversar com eles da importância deles também contribuírem e colaborarem nessa separação dos resíduos sólidos. Gostaria de cumprimentar o diretor, o Vitor, e o Diego, o diretor-geral adjunto, que estão aqui nos prestigiando. Vou passar a palavra, então, para o Vitor conversar um pouco com vocês também. Boa tarde a todos. Eu também conheço, acho que a grande parte de vocês do dia a dia aqui da Alesc. Queria agradecer, primeiramente, a presença de todos, a presença do diretor adjunto, da Isabel, do pessoal da nossa comunicação. Hoje a gente vai estar inaugurando o nosso programa piloto do Alesc Menos Lixo. É uma grande honra estar participando desse momento. Vai começar como um piloto, mas a gente tem a ideia de primeiro fazer lá no administrativo, depois a gente vai fazer aqui também no Palácio Barriga Verde. Essa etapa, essa capacitação, o programa em si, a gente vai fazer em 3 etapas, tá? A gente também vai ter premiação para os setores que forem mais envolvidos, mais engajados, que eu acho que sempre uma competição é boa, né? Nos motiva para a gente estar se engajando nas atividades. Espero que seja um dia bem produtivo, tá, gente? Aproveita um momento, oportunidade, que é poucos momentos que a gente tem para estar todo mundo junto, além de aprender, para socializar também, né? Então, espero que seja uma bela capacitação hoje, e eu vou passar a palavra agora para o nosso diretor adjunto. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Vocês estão muito desanimados para quem vai começar a fazer história nessa casa. Boa tarde, gente. É isso aí, eu quero ver gente empolgada para fazer a diferença aqui dentro da Assembleia Legislativa. Gente, esse projeto, o Alesc Menos Lixo, ele não é para mim, para o Diego, que é diretor adjunto, não é para o Vitor, não é para a Isabel, é para cada um de nós. Esse projeto, ele é para que nós possamos fazer a diferença aqui na Assembleia e fazer a diferença nas nossas casas também. Porque esse aprendizado que vocês vão ter aqui, ele fica para vocês, fica para a vida. E a gente quer trazer aqui para dentro da Assembleia as melhores práticas da área ambiental. Por orientação do nosso presidente Júlio Garcia, por orientação dos nossos parlamentares, a gente vem caminhando, né, nesse sentido de estar cada vez mais ambientalmente correto. Prova disso é a criação do nosso setor aqui, que a Isabel comanda, que está focado nisso. Mas para isso acontecer, nós precisamos de cada um de vocês aí. Então eu quero saber se eu posso contar com vocês. Mais ânimo, gente. Posso contar com vocês? Então vamos fazer a diferença. Um abraço. Pode iniciar, então. Obrigado. Agradecer aí as palavras. Eu vou ficar para o lado de cá para a gente se ver um pouquinho melhor. Eu me chamo Arthur Rancati, eu trabalho com projetos não só educacionais, mas também de consultoria em gestão de resíduos há 12 anos. Atualmente eu estou como assessor do deputado estadual Marquito, então é uma parceria também sempre do gabinete com a coordenadoria de sustentabilidade e acessibilidade. A maioria de nós a gente já se conhece, né? O programa Alesc Menos Lixo não é novidade para todo mundo, já existe várias práticas que a gente tem aqui na casa, e eu queria saber quem não me viu ainda aqui, porque a gente ano passado fez uma capacitação com o auditório todo, né?
Quem não estava naquele dia? Tem alguém que não estava ou todo mundo estava? Só você não? A senhora também não? O pessoal do TCE não? Com certeza. Então, assim, só 2 pessoas da zeladoria que não estavam. Então, o que, que eu fiz? Eu dei, basicamente a mesma conversa, eu já enxuguei um monte de coisa, eu e a Isabel, porque a gente até perguntou no grupo do Alesc Menos Lixo se eram as mesmas pessoas, então a maioria era. Não vou me aprofundar em tudo que eu falei, mas também eu preciso contemplar essas 2 pessoas que estão chegando agora, para ninguém ficar para trás, né? A grande novidade hoje... deixa eu pegar aqui o passador. Não é a grande novidade hoje, né? Antes de começar com as novidades de hoje, eu queria mostrar para vocês rapidamente o programa Alesc Sustentável, que ele é essa coisa gigantesca, não é... Cadê o Alesc Menos Lixo? Tá lá em cima, olha só. Hoje a gente vai falar desse cara aqui. Olha a grandiosidade que é o programa Alesc Sustentável, né? E esse programa, ele tá dentro da coordenadoria que a Isabel faz a gestão, né, a nossa coordenadora. Então, assim, às vezes é muito nome, é muita gente, às vezes a gente se perde, né? Então, a Coordenadoria de Sustentabilidade e Acessibilidade tem o programa Alesc Sustentável, que tem tudo isso daqui dentro, tá? Então, é um pouco, embaralha um pouco, às vezes, a gente, mas aí hoje a gente fala do Alesc Menos Lixo. Em breve a gente vai ter casinhas de abelha aqui na Assembleia para a gente falar, né, sobre as abelhas sem ferrão, que é fundamental para a manutenção da vida na Terra. Elas são polinizadoras, então boa parte da nossa comida depende das abelhas para que a gente tenha. Questão da agrofloresta, né, de produção de alimentos. Compostagem, ela tem um destaque maior, apesar de estar aqui dentro, é o que a gente vai falar da novidade hoje lá do prédio administrativo. Logo, a gente tem a nossa horta. O luminotécnico, a gente já tem isso há muito tempo, né, painel fotovoltaico e tudo mais. O Pedalesc é um projeto para a gente incentivar a mobilidade a partir da bicicleta. Toda a questão de reuso da água da chuva, licitações verdes para a gente pensar sobre as nossas compras, né, mais sustentáveis. A parte do carbono zero e do telhado verde. E a Agenda 3P, que é uma metodologia do Ministério do Meio Ambiente para órgãos públicos serem mais sustentáveis. E um grande sonho, né, Bel, de uma feira para a gente, veio trabalhar, sai no trabalho, já tem ali uma feirinha de produtos agroecológicos, né? Seja mel, hortaliças, frutas, verduras. Também aqui na casa é um projeto que a Bel está tocando aí para a gente ter acesso a isso também. Então, vamos lá. Deixa eu só ver o tempo. 2h20, 3 horas, vai ter um cafezão aqui fora, tem até máquina de café expresso, hoje a gente está muito chique, porque agora nós temos uma coordenadoria, né? Então a coisa tá boa. Mas assim, gente, o que está acontecendo hoje no planeta, né? Vocês já viram esses slides, eu vou ter que falar de novo, e quando eu faço essa palestra, também estou falando para mim de novo, né? Desde que a gente, sei lá, a maioria de nós, a gente tem visto, né, um urso aí boiando numa calota polar, num pedaço de gelo, em algum canto desses polos aí que estão se derretendo. E a temperatura média da Terra, hoje, ela já subiu 1,5 graus Celsius. O planeta Terra, a temperatura média dele, antes da Revolução Industrial, era de 14 graus Celsius. Hoje já bate 15, 15,2, 15,5 a média da temperatura global. Isso tudo está muito condicionado ao nosso sistema de produção, né? Tudo que a gente extrai de recursos naturais passa por uma indústria, se transforma numa cadeira, numa blusa, numa casa, em tudo, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que a gente tem é natureza processada. A minha blusa foi algodão um dia, essa cadeira provavelmente tem petróleo, né? Esse teto também. Se a gente vai imprimir uma folha de papel, é uma árvore. Se a gente compra uma garrafa de vidro, é areia. Então, tudo que a gente tem é natureza processada. E esse processo, né, ele alterou a temperatura da Terra por conta das emissões de gases. Então, seja num processo produtivo, seja no nosso carro queimando combustível para chegar aqui, ou seja no nosso lixo que vai lá para o aterro sanitário de Biguaçu e vira metano. Então, esses gases é que alteraram a temperatura média da Terra por conta da ação humana.
né? O bichinho lá na floresta não tem problema, ele vai, vive a vida dele, não produz nenhum tipo de resíduo que não seja uma matéria orgânica, não anda de carro, não faz um monte de coisa que nós seres humanos fazemos. Então, essa situação aqui é dado científico, não é o Arthur, não é a Isabel, não é ninguém que está falando, são os cientistas do mundo todo que acompanham essa transformação, né, que a gente está vivendo hoje. Só que assim, quem já viu um urso polar na vida, na frente, assim, ó, que nem a gente está se olhando? Alguém já viu? Alguém já viu neve? Alguém já viu neve? Aonde? Aqui na Serra. Mas é raro, né? No Brasil é neve na Serra e olhe lá de vez em quando. Então, essa realidade aqui está muito distante da gente. A gente, um ursinho na neve não é minha realidade. Mas ano passado, aí eu sempre me arrepio, porque todo mundo conhece um cavalinho e todo mundo já soube de alguém que enfrentou uma questão de enchente. Principalmente no nosso estado, que volta e meia, né, as enchentes acontecem. Essa cena, ela é muito clara de que a crise climática chegou, né, em diversos níveis. Nesse ano, do ano passado, ali por março, a gente teve chuvas torrenciais, né, foi uma sucessão de muita água, enquanto o Rio Grande do Sul estava nessa situação, Porto Alegre e toda a região. Taió, aqui no Alto Vale de Santa Catarina, né, no Vale do Itajaí, teve 8 enchentes em 3 meses. Assim. Então, estava uma quantidade absurda de chuva, e isso a gente chama de eventos climáticos extremos. Arthur, sempre choveu, sempre deu enchente, mas a questão é a quantidade naquele momento, né, por conta de toda essa questão da temperatura da Terra. E, ao mesmo tempo, aqui no sul estava embaixo d'água, o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia estava numa seca extrema, porque era período de seca. Tinha a questão dos incêndios criminosos, porque a gente sabe que quanto mais espaço para, né, plantio de monocultura, enfim, pecuária, tem muitos incêndios criminosos de pessoas querendo desmatar essas áreas para poder ocupá-las economicamente. E aí a gente teve esse momento que chamou muito a atenção de que toda essa fumaça que estava lá em cima chegou aqui em Santa Catarina. Vocês lembram dessa cena de a gente chegar na rua, tá na a previsão do tempo é sol, mas aquela coisa nublada, não era nublado, era fumaça ali, 15 dias, problemas respiratórios. Teve um dia que eu saí para treinar, tive a inteligente ideia de correr na rua com aquela fumaça, não tinha como, porque, né, isso dá aquele sufoco, começa a gente ficar pesada a respiração e a gente adoece. E vocês sabem por que essa fumaça chegou aqui no sul do Brasil? Quem lembra? Essa parte eu falei no ano passado, né? Mas essa questão da fumaça chegar aqui é por conta dos rios voadores. Como que funcionam os rios voadores? Vamos imaginar que aqui a gente tem o mapa do Brasil, né? Aqui é o norte, sul, aqui é o oceano, tá? E aqui a gente tem a Cordilheira dos Andes. Então, vocês imaginam a Amazônia toda fazendo fotossíntese, toda aquela água daquela floresta maravilhosa subindo, né, no estado gasoso. Entra um vento forte do oceano, bate na Cordilheira dos Andes essa água evaporada em formato de nuvem, né? E no que ela bate na cordilheira, ela desce para o sudeste e para o sul do Brasil em formato de chuva. Então, são os rios voadores. Se jogar isso no Google, essa é a explicação resumida. Como lá em cima não estava com muita chuva, a floresta pegando fogo, né? Toda aqueles biomas, em vez de fazer uma fotossíntese adequada e úmida, toda aquela fumaça seca com o vento bate e desceu em formato de fumaça. Foi assim que chegou a fumaça das queimas aqui em Santa Catarina e São Paulo, né? Então, olha só, quando a gente fala de Amazônia, é tão longe, né? Quantos 1000 quilômetros daqui até a Amazônia? Não é todo mundo que teve o privilégio de conhecer. Eu, inclusive, nunca fui. Mas olha como a nossa vida está totalmente conectada. Né? É um planeta só, é uma casa só, se for parar para pensar, né, não tem essas linhas imaginárias. E aí vocês estão no serviço público, né, quem está na zeladoria, o pessoal do Tribunal de Contas do Estado, eu, a Bel, todo mundo que está aqui, a gente sabe o quão maravilhoso e precioso é o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, que qualquer um de nós, se passar mal aqui, a gente tem um atendimento. Né, com algumas dificuldades, a gente sabe da
da complexidade, mas aí toda essa crise climática que a gente vive vai estourar de novo na saúde. Assim como foi a pandemia, assim como quando a gente tem lá nas enchentes as pessoas se contaminam com leptospirose ou com uma crise respiratória por causa de uma fumaça e assim vai. Então, se o planeta está adoecido, né, a gente adoece junto. Se a Assembleia Legislativa estiver toda suja, né, sem o trabalho de vocês, emporcalhada, uma coisa horrorosa, as pessoas chegarem aqui, elas vão ter uma coisa ruim também, porque os ambientes precisam estar limpos e saudáveis. Né? A mesma coisa com o nosso planeta. Se a nossa casa não está bem, a gente também não está. Então, esse cuidado com o planeta Terra é a gente se cuidar no fim da história. Né? Não tem essa coisa, estou aqui para salvar o meio ambiente. O planeta Terra já se regenerou várias vezes. Né? Já foi embora dinossauro, está aqui a nossa terrinha. Já foi embora um monte de coisa e a Terra está aqui. Então, a gente tem que cuidar disso tudo para preservar mesmo a nossa vida, né? A nossa existência. Então, hoje a nossa fala aqui é sobre lixo. Em respeito a vocês, eu reduzi bastante, né? Tinha um monte de historinha até chegar nessa montanha aqui de lixo e para a gente poder falar um pouco, né, sobre esse desafio que é fazer uma gestão de resíduos. Vocês bem sabem a mistureba que é aqui dentro, né? O desafio que é a qualidade do trabalho de vocês, de aquilo estar separado para ninguém ter que botar a mão na meleca de ninguém. E aí a gente tem alguns dados, né, que são muito impressionantes. Hoje, quando a gente fala de produção de lixo no mundo, a gente tem aqui 1,84 bilhões de toneladas de lixo por ano, né, produzido no nosso planeta Terra. E aí uma tonelada são 1.000 quilos. Imagina, né? Bilhões de toneladas. Então, são os números estimados. E aí, quando a gente pensa, mas o lixo no mundo, né, tem situações como essa, super precárias, pessoas que vivem nessas condições, que aí não têm saúde pública, fora todo o lixo que a gente tem espacial, orbitando, né, para fora do nosso planeta. Imagina quantas sondas, quantos satélites, quantos foguetes já foram lá para fora. Se a gente não consegue nem reciclar direito a nossa casca de banana aqui na Lesc, imagina que a gente vai ter dinheiro, tempo e intenção de gastar dinheiro, de trazer tudo que já foi mandado para o espaço de volta. Então, a gente tem aí também o lixo espacial, que é algo, toneladas também aí orbitando o sistema solar. Bom, essa foto aqui, espero que seja distante da nossa realidade, que menos pessoas vivam assim, que a gente tenha cada vez menos esse tipo de cenário no mundo, mas esse cenário a gente conhece. Né? Todo mundo já viu o caminhão do lixo, tem criança pequenininha, é muito engraçado, minha amiga tem gêmeos, eles têm 4 anos, eles querem um caminhão do lixo para brincar. Porque chama atenção, né? Tem aquela tecnologia, tem aquilo tudo. Só que muita gente acha que isso daqui é a cartola do mágico, né? Colocou aqui dentro, vai sumir. Na verdade, só está começando a bucha, porque para algum lugar isso tudo tem que ir. Essa foto é de Americana, uma cidade no estado de São Paulo. A empresa da limpeza pública ficou em greve 10 dias. A população continuou botando lixo para fora. Pô, sabe que a empresa está em greve, a Concap, às vezes tem essa situação. Espera, deixa o lixo dentro de casa, espera a coisa normalizar para botar para fora, mas ninguém quer saber, todo mundo quer se livrar do lixo toda hora, né? A cidade vira um caos. Então, quando a gente tem essas situações, também é bom a gente entender que a gente faz parte. Pô, se eu estou produzindo resíduo, a empresa tá em greve, segura um pouco, vamos se virar aqui, se organizar. Mas vocês veem que a rua fica cheia de lixo, né? A gente mora em Florianópolis, sabe. Olha esse dado, o Brasil é o 5º maior gerador de lixo no mundo, né? Então, o nosso país é gigantesco, é um monte de galera comendo, gastando, consumindo, fazendo um monte de coisa. Então, a gente tem aí essa marca de 5º gerador de lixo no mundo. E cada um de nós é responsável por, em média, né, 1 quilo de lixo por dia. Cada um de nós nessa sala gera, em média, 1 quilo de lixo por dia. Ai, Arthur, mas eu não gero isso tudo, que exagero e tudo mais. Mas às vezes a gente nem percebe, né? É o papel higiênico do banheiro, é uma suadinha no nariz, é uma coisinha aqui, uma casca de banana ali, um almoço, tal. Na verdade, essa média nacional, ela é tudo que chega no aterro sanitário, reciclagem e lixões, dividido pela população, né? Se a gente pega a média dos Estados Unidos, como lá o consumo é uma loucura, as pessoas têm um poder aquisitivo maior, né, de compra, essa média por habitante ela é muito maior, pode chegar até 3 quilos de lixo por dia.
Então, quanto mais se consome, mais lixo produz. Quanto mais gente, mais lixo produz, né? Então, essa é uma conta mais básica. Bom, depois do caminhão do lixo, isso tem que ir para algum lugar, né? O primeiro destino do lixo no nosso país são os lixões. Santa Catarina é o primeiro estado do Brasil a não ter lixões em funcionamento, então a gente tem essa situação. A diferença de lixão e aterro sanitário, todo mundo já sabe, eu lembro. Vergonha? Eu falo, então. O lixão, basicamente, é um espaço onde não tem nenhuma proteção. Todo o líquido desse material ele escorre para o lençol freático, né, contaminando o solo, água e tudo mais. Não tem uma captação do metano. Se a cidade não tem nenhum aterro que dirá, vai ter uma coleta seletiva, né? Então, esse é o principal destino do lixo no nosso país. O segundo são os aterros, que eu sempre brinco, né, e me perdoe os engenheiros e engenheiras de plantão, o aterro sanitário nada mais é do que um lixão com tecnologia. Eu ouvi isso uma vez e falei, é realmente, porque tudo que vai para cá vai se perder, né? O destino, ele não é nobre, ele é mais seguro, com certeza, né? Porque tem lá as camadas, né? Toda a proteção do solo, a questão do chorume ser canalizado para as lagoas de tratamento e depois ele ser tratado. Mas, assim, caiu aqui dentro, já era. Vai ser um passivo ambiental controlado, né? Com engenharia, uma grana imensa para manter isso daqui. Para vocês terem noção, manter um aterro sanitário como o de Biguaçu, que é para onde vai o lixo da capital, é caríssimo. É um custo tão grande quanto saúde, educação, né? Ele está lá entre os primeiros custos manter a gestão de resíduos dos municípios. Se pegar o extrato, o pessoal do TCE que está aqui com a gente, eu quero saber o quanto a prefeitura gasta de lixo e de saúde. Vai estar muito próximo, porque é muito caro botar o lixo todo misturado na frente da nossa casa, passar um caminhão, levar para lá e ficar cuidando disso por décadas, né? Então, o aterro ele é um destino correto, porém para lixo de banheiro. Mas para cá a gente manda um monte de resto de comida que podia virar nutriente, para cá a gente manda latinha, manda garrafa PET, papelão, e faz essa meleca gigante que é manter. Quando a gente está na BR-101, a gente sente um cheiro terrível, né? Aí fica aquela coisa no carro, será que alguém, desculpa a palavra, soltou um pum? Ou não, é o aterro, que é o cheiro ruim que está vindo de fora. Daí tu não sabe se tu fica com aquele cheiro dentro ou se tu abre para entrar mais, espera um pouquinho, daí tu abre a janela e se alivia. Então, assim, é delicado, né, essa situação do resíduo no nosso país. E aí tem o terceiro destino. Aqui, antes de ir para a próxima, é legal trazer isso, né? Olha só esse comparativo do aterro sanitário de Joinville, que é um dos maiores do nosso estado, 2005 e 2013. Olha só, o caminhão entra aqui, né? Como na foto anterior, ele faz essa montanha de lixo, uma hora o espaço acaba, né? O que eu faço? Toda essa área verde eu desmato para enterrar mais lixo. Toda essa área verde de mata nativa, que a gente sabe da importância de uma árvore em pé, a gente desmata para enterrar mais lixo, fazer mais lagoa. Então, a conta não fecha, né, porque a gente está mandando um monte de coisa interessante para cá que pode ser reciclada ou compostada para transformar num passivo ambiental que eu tenho que derrubar a árvore para poder ter mais espaço, né? E aqui, são 500 toneladas de lixo por dia na cidade de Joinville. Joinville tem mais ou menos aí 500, 600 mil habitantes. Então, essa é a conta daquele 1 quilo, 800 gramas de lixo por dia por pessoa. Então, assim, galera, a gente tem aí uma situação muito delicada, que é a questão da organização, limpeza e separação dos materiais. Ninguém quer colocar a mão nessa meleca. A gente quer que já esteja separado, que é o papel de vocês não é separar resíduo. O papel de vocês é pegar já separado e colocar no dispositivo correto e isso ser encaminhado para uma coleta específica de cada material. Ninguém merece ter que ficar metendo a mão na meleca dos outros para te salvar uma latinha, salvar uma coisa, né? Então, o papel de vocês não é esse, muito pelo contrário. O papel de vocês é manter a logística acontecendo e cada ser que trabalha nessa casa, né, separe, todo mundo sabe ler, todo mundo identifica a cor, todo mundo pode perguntar e encaminhar corretamente, né? Então, olhar para isso e perceber que não tem beleza, limpeza e organização é constatar que a gente errou, né? Então, assim, além da questão ambiental dos resíduos, a gente tem uma questão econômica, né?
Quando a gente olha para essa foto de uma cooperativa de reciclagem, que eu tirei lá de Joinville, eu falo bastante de Joinville porque eu morei 9 anos lá, né? Então eu acompanho bastante as cooperativas. E olhar para isso daqui é um monte de gente ganhando dinheiro. O Brasil perde cerca de 10 bilhões de reais por ano porque a gente gasta uma fortuna para enterrar lixo. Se a gente gastasse para fazer reciclagem, compostagem, que é responsabilidade dos municípios, né, da gestão do prefeito e tudo mais, da prefeita das cidades, a gente, em vez de estar gastando para enterrar, a gente ia gastar para reciclar, gerar renda, proteger o meio ambiente, sabe? É uma cascata de coisas boas. Olha isso daqui separado. Todo mundo vê valor nisso, né? Não tem como olhar para isso e dizer, meu, isso daí é lixo, isso fede. Não, isso daqui é dinheiro. Né, emprego, renda, os cofres públicos gastando dinheiro com o que realmente a população precisa, que é saúde, educação, segurança, em vez de gastar dinheiro mandando resíduo para o aterro. Então, quando a gente fala da questão ambiental, social e econômica, está junto. Essa foto é mais um retrato social. Né? As cooperativas de reciclagem, não imaginem que está todo mundo de uniforme bonitinho que nem a gente, num carpê limpo, cheiroso, num lugar adequado, às vezes com o ar-condicionado ligado. Né? As cooperativas de reciclagem no Brasil, elas se organizam como dá. E além de tudo, tem gestores públicos que olham para essa galera como marginalizados. Ainda lá só tem galera que, sabe, já ouvi isso em entrevistas, tipo, lá só tem drogado, lá tem isso. Cara, não, tá cheio de família. Eu tenho amigos que são da cooperativa, né? Estruturas lindas que eles guardam. Inclusive, essa cooperativa Secrejo, ela está um pouco diferente. Eles fazem um caixa para o ano, tem até divisão de lucros no final do ano. É a coisa mais linda de ver. Então, assim, é um lugar que não é o mais bonito, né? O caminhão entra aqui, despeja os materiais. Esses materiais eles são separados pelas pessoas em bags e depois é formado aqueles fardos para serem vendidos. Olha quanta gente trabalha com material reciclável na América Latina. São mais de 4 milhões de pessoas. Esses dias eu estava vendo um dado, só no Brasil é 1,5 milhão de pessoas que trabalham com a reciclagem. Então, tem esse recorte social. Só que o grande desafio das cooperativas é o que chega lá para elas. Porque elas têm essa questão de que a população não separa direito, o vizinho coloca o lixo no dia errado da coleta seletiva, porque na casa de cada um de nós tem um dia específico para passar, e aí 30% do que chega lá é coisa ruim. Cachorro morto, fralda descartável, papel higiênico, tudo chega na cooperativa de reciclagem, tanto para o bem quanto para o mal. Né? A Secrejo, dessa foto anterior, hoje eles têm um bazar que é muito massa, eles encontram muita roupa, muito produto, muita coisa para revender, passaram por um processo de consultoria com o Joinville Lixo Zero, e hoje eles têm um bazar qualificadíssimo, eles sabem precificar roupa, a comunidade compra, então, além da reciclagem, eles têm outras fontes de renda também. Então, assim, eu trouxe aqui algumas coisas, né, algumas novidades, e aí, galera, obrigado por ver esses slides tudo de novo, mas é sempre bom a gente lembrar o buraco que a gente está e a missão que a gente tem como sociedade para resolver isso tudo. E aí, hoje eu trouxe algumas dicas práticas para o nosso dia a dia. Tá? A divisão dos resíduos, ela parte, né, basicamente dessas 4 etapas aqui. E aí me perdoem que eu não consigo, isso daqui é uma imagem fixa que uma designer montou para a gente, eu não consigo mudar esse verde para azul, porque aqui na Assembleia Legislativa a gente usa o azul. Né? Então, assim, os compostáveis são os resíduos que eu vou falar depois de cada um, né? Mas são os resíduos basicamente provenientes de resto de comida. Tá? Então, tudo que a gente olhar para ele, se eu jogar na terra, vai virar adubo? Essa é a pergunta básica para eu saber se é compostagem. Resto de comida, casca de fruta, de verdura, palito de dente, de picolé e de fósforo, porque é madeira, né? A madeira totalmente orgânica ali, né? Ela se transforma em adubo. Se uma árvore cai na floresta, ela vai virar adubo. Então, os palitinhos, né? Guardanapo, porque ele é de papel, né? Então, isso transforma em adubo. Inclusive, a cor já é marrom por conta... Eu imagino que quando a BNT, né, os órgãos definiram essas cores, de certo, associaram à terra, né, porque, no final, isso tudo volta para a terra. Os recicláveis têm aquela separação, plástico, vidro, alumínio, papel, né?
tem as cores, mas, em geral, o ideal é a gente ter uma só de recicláveis, aí pode ser na cor verde ou azul, como é o caso da Assembleia, para facilitar. Menos lixeiras, vai chegar numa cooperativa, lá eles fazem a triagem, confunde menos, é mais prático ter recicláveis e não recicláveis. O não reciclável é aquele que eu não reciclo e não consigo transformar em adubo, que é o caso de esponja, palha de aço, chicletes, lenço umedecido, fio dental, absorvente, essa coisa arada toda aqui, que é basicamente o lixo do banheiro, né? Hoje as pessoas fazem o quê? Mistura não reciclável com compostável, lixo de banheiro da cozinha, e chama de orgânico. Não é isso que acontece na maioria das vezes? Isso é muito triste, porque, na verdade, essa mistura é rejeito, é não reciclável, né? O orgânico está aqui, né? Ele se transforma em adubo. E aí, no fim, os perigosos, que são aqueles específicos, né? Pilha, bateria, eletrônico e tudo mais. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui. Até aí tudo bem? Então vamos seguir. A minha vida é isso daqui, né? Eu amo compostagem. Meus avós eram agricultores, meu pai teve restaurante, eu trabalho com compostagem. Acho que a gente conseguiu fechar o ciclo dos alimentos, né? Então é uma coisa muito boa olhar para isso e ver nutriente, ver diversidade, né? Aqui está cheio de fósforo, alumínio não, fósforo, potássio, nitrogênio. Eu não como a casca, né, da cebola, casca de laranja, mas a terra absorve isso com a maior alegria para poder transformar em adubo, né? E a gente está mandando isso lá para um aterro, aí eu tenho que comprar nutriente para a agricultura, não está fechando a conta, né? Então, os compostáveis, eles são basicamente metade do nosso problema, do nosso desafio na cidade, porque a gente come 3 vezes por dia, pelo menos, né, quando a gente tem essa graça. Então, é muito resíduo orgânico. E é aqui que é a grande novidade desse ano, né, pro prédio administrativo, que vai começar no 8º andar, e eu já chego lá. Gente, isso daqui é riqueza para o solo, tá? Pode ser compostado, inclusive o papel, lembra que é celulose, tá purinho, não tem tinta, não tem uma película de plástico, então ele vai também na compostagem junto. Então, não é só aqui, né, em casa também a gente pode estar pensando nisso tudo, e é incrível. E aí tem várias formas de a gente fazer compostagem, né? Tem minhocário, tem direto na terra. Se eu moro numa casa que tem hortinha, esses espaços aqui, ó, de terra, eu jogo o meu resíduo ali orgânico, né, o mais picadinho possível, cubro de serragem ou de grama seca, fechou. As minhoquinhas, os micro-organismos vêm e resolvem esse desafio. Tá? Como a gente não tem um grande espaço na Alesc, o único espacinho que tem lá no administrativo vai virar uma agrofloresta, né? A gente está pensando aí numa hora, claro que não é uma agrofloresta, é uma mini agrofloresta, né? Mas com os mesmos preceitos. Então, assim, plantar árvores maiores com menores, sombreamento, né? Fazer aquele ecossistema agroflorestal, a gente vai iniciar, né, as novidades, que é a questão da compostagem lá no prédio administrativo, e a gente vai começar pelo 8º andar. Quem é do 8º andar aqui? Até para a gente saber. Como é que é o nome de vocês? Desculpa. Denise? Janara? Nara? Ah, tá bom. Então, assim, a Denise e a Nara vão ser as grandes encarregadas aí dessa missão do piloto, né, que está iniciando a partir de segunda-feira, acredito eu, que a Isabel e a Sofia vão estar implementando. O que vai acontecer, né? A gente vai começar no 8º andar do administrativo, essas lixeirinhas, que inclusive elas estão aqui para depois vocês pegarem, olharem e tudo mais. E aí a gente vai usar, em vez de um saco de lixo comum feito de plástico, né, de petróleo, aquela coisa toda, a gente vai usar os saquinhos compostáveis. Pode pegar, passar para vocês conhecerem. Ele é feito do quê? De amido, bagaço. Oi? Tem sala que já está usando. Legal. Gente, isso é um plástico do futuro, que o futuro chegou. Não é petróleo. Isso é feito de milho, de bagaço de cana,
E aí, quando ele cair na terra junto com o resto de comida, ele vai virar adubo também. Então, isso daqui, gente, é uma tecnologia muito, muito, muito sustentável. Né? Ele tem a mesma capacidade de condicionamento. Essa é uma sacolinha simples, né? Mas tem sacos de lixo grande e tudo mais para as coletas maiores. E isso vai virar adubo. Então, quando a gente fala de produtos que são compostáveis, né, biodegradáveis, esse é o mais exato, né, possível. Então, o 8º andar vai começar com esse programa agora. E aí, daí, quando vocês retirarem esse material, agora a Nara e a Denise, vão levar para esse contentor que está lá junto com os outros, que ele está escrito coletor de orgânicos. Tá? E é esse daqui que vai só o resto de comida a partir de agora. A gente fez na cor verde, ele vai vermelha, mas a gente vai conseguir trocar, né, Bel, para a cor marrom, para deixar o mais junto possível, né, para a questão da cor também facilitar a vida de vocês, ter a parte educacional garantida e fazer com que a logística dê o mais certo possível. Queres fazer uma pergunta? Aí joga com um saquinho junto? Isso. Como é que é o nome da senhora? Denise também? Opa, tem mais uma. Tem 3 Denise? Não, né? 3! Olha aí, ó. Então, a Denise fez uma pergunta muito boa. Joga com o saquinho junto? Sim, porque ele é feito de mandioca. Então... Ah, tá. Esse daqui vai ser o grandão. Olha só, 120 litros, galera. Que aí coloca os pequenininhos e aí vai para o contentor. Tá? Então, assim, isso é um investimento muito alto, porque como isso daqui é uma tecnologia nova, ainda é cara. Então, vamos valorizar, cuidem, economizem isso daqui, porque é bastante dinheiro, ele não é barato. E aí coloca para cá, e aí o saquinho também vira adubo. Né? Exatamente. Isso vai começar a semana que vem no 8º andar. Por que não vai começar todo mundo junto? Porque cada andar vai receber uma formação. Vocês saindo daqui, a gente vai para o café, vai chegar a galera do 8º andar, porque segunda começa essa jornada para eles. Aí, quando for para passar para o 7º, a gente vai chamar a zeladoria só 2 do 7º para vir junto com eles, né? Até para criar um... Acho que é legal, né? Se vocês toparem vir de novo. E aí a gente vai capacitar o 7º. A gente está pensando, até passei um esqueminha para a Isabel, de tentar fechar isso até dezembro. Então, talvez a gente junte algum andar para poder otimizar. Mas a ideia é começar pelo 8º ali, para ir descendo, e aí chegar até lá embaixo. Isso. Bel, essa cestinha aqui vai ficar uma em cada sala, é isso? Tá. E vocês estão vendo... Essa cestinha ficando na sala já diminui lá. E também, como ela tem esse formato diferente, a gente já trouxe essa... Aí a pessoa já começa a associar melhor. Né? E ela tem esses furinhos aqui, porque a ideia é que o ar respire, que não abafe, não dê cheiro. Então, assim, não precisa trocar todos os dias. Aí vocês vão ter que pensar na melhor logística, né? Porque a ideia é não acumular... Se a gente abafa, o ar não sai, né? Aquela transpiração, daí vai virando líquido. Aqui, como é abertinha, ela vai ficar mais tempo seca. Então, essa lixeira é específica. Tudo, exatamente. A marmita limpa ali, com o guardanapinho joga junto aqui, porque o guardanapo composta, e aí a marmita, seja de isopor ou de alumínio, vai no reciclável. Limpinha. Bel, só para falar aqui por causa da transmissão. Eu acho que pode falar na hora da folhinha? Ou fala já. Pode ser? Que daí eu vou te chamar. Ah, chegou a hora. Vai lá. Não, é só o seguinte, porque a gente pensou criou essa cartelinha, que quando for no andar das pessoas, por exemplo, agora vai ser o andar da Dei e da Nara, né? Elas vão ganhar essa cartelinha
para no final do dia elas anotarem ali. Segunda-feira foi a sala 803 que melhor coletou os seletivos, as coletas seletivas na sua sala. E aí, até no final do mês, a gente vai fazer uma conta para saber qual é a sala. A gente criou 3 medalhas, primeiro, segundo, terceiro lugar, para botar na porta. E vai premiar a sala com uma cesta de produtos de café da manhã. E também as meninas vão ganhar também produtos de café da manhã. Ah, pessoal, pela participação. E sim, eles vão vir aqui, a gente vai fazer essa mesma formação. E aí a gente vai nomear um fiscal por sala, uma pessoa que vai fiscalizar quem que está jogando lixo no lugar errado, porque a gente vai todo dia perguntar quem que jogou, quem que está fazendo certo, para a gente poder estar junto na fiscalização, que vai ser o embaixador Alex que menos lixo. O dedo duro. Não, isso daqui, gente, é muito legal, porque daí as pessoas vão ver que vocês estão fazendo esse controle, tem a tal da cesta do café da manhã, vocês também vão se puxar a criar esse sistema. Então, assim, estão vendo como é complexo mudar uma cultura de anos, né, de um país, de uma sociedade, e aí vocês estão sendo capacitados e capacitadas como verdadeiros agentes ambientais. Né? Vocês estão na zeladoria, estão na limpeza, estão na copa, mas, basicamente, é uma capacitação de agentes ambientais. A Sofia vai contar aqui para vocês o que está chegando também. Esse é o dos ecopontos? Tem um slide só para ele, daí a gente... Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sofia, eu sou estagiária da Bel. Eu vou passar entregando para vocês um folder que diz todas as coletas que a gente faz, tudo que é reciclável e aonde ficam os ecopontos. Então, eu vou passar entregando para vocês enquanto o Arthur continua nos slides. Que é bem essa parte. A parte da compostagem está superada. A gente pode seguir. Oi, pode falar. Essa cestinha aqui, gente, dá para deixar encher. É. É porque a borra de café é com vocês, né? Uma frutinha ou outra. Mas aí vocês vão sentindo. Como ela já tem esse vazado, ela vai dar menos cheiro por causa do abafamento. Então, isso já é um ponto positivo. Se precisar, se vocês verem que não está enchendo, tira só na cesta para começar, sabe? Porque essa sacolinha é bem cara, tá? Olha, então já vai encher. Então, vocês vão ter que ficar atentos. Vai ter lugar que vai encher em um dia, tem lugar que vai encher em 5. Então... Tá. Tem gente que tem que sair por causa do ônibus. Eu já estou terminando. Termina às 3. Daí a gente segue conversando no cafezinho esses detalhes. Principalmente quem é encarregado, a gente pode fazer uma conversa, tá? Claro. Tá. Não, vamos... Ah, então vamos fazer a terceira divisão. Tá anotado. Comida, né? Às vezes aquela de 60 de pedal, de uma marronzinha.
Olha. Ó, gente, só para nós finalizarmos aqui, esse material que vocês receberam... Só para a gente seguir para o cafezinho e para quem precisa ir para casa, tá? Os perigosos e as campanhas. Eu deixei na cor laranja, né? Então, os perigosos são altamente poluentes e as campanhas que a gente tem aí esses slides aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, tem a questão dos blisters, né? Que é o resto de medicamento. Então, pode trazer de casa. Conforme vai enchendo, a gente vai dando o destino certo. Tem a questão da campanha das esponjas, tá? Que também é uma que ela não recicla, então ela tem que ir para um lugar adequado, né, diferente dos recicláveis e do aterro. Aí a gente tem a questão das tampinhas, né? Oi? A tampinha faz sucesso, todo mundo pega uma aguinha, uma coisa, vai enchendo, daí tem a questão animal, né, que está conectada também, a galera gosta bastante de ajudar. Aí a gente tem a questão das pilhas e baterias, né, por questão de ser um resíduo perigoso, ó, aqui já está mais cheio. E aí também agora iniciou a questão das bitucas, né? Que fumante nunca vi, adora jogar uma bituca no chão, acha que é semente. Mas, na verdade, é só um contaminante do solo, né? Então, procurem essas bituqueiras, porque elas não vão para o aterro, elas vão para a Poiato, que é essa marca aqui, que eles fazem umas fibras diferentes aí, que eles estão reciclando, né, as bitucas de cigarro. Os recicláveis vocês já conhecem, continua tudo igual, e inclusive essa cartelinha ali da separação, vocês fiquem atentas também, atentos, que não é só para o orgânico, é para o reciclável também. E se vocês verem latinha no não reciclável, também baixa a nota aí da galera. Jogou errado para baixo, jogou certo para cima, é isso, né, Bel? A gente tem essa novidade, que daí é um processo, por isso que está sendo gradativo, um de cada vez, para não dar um rolo gigantesco, mas os recicláveis, a campanha continua eterna, né? Inclusive, reforçar, né? Limpo, bonito e organizado. Ah, mas tem que gastar água para... Gasta um pouquinho de água, não é essa água que é o nosso problema da pegada hídrica, né? Então, limpa, deixa bem bonitinho que é melhor. E aí, lembrando, né? As caixinhas de leite, sempre que possível... Passem uma aguinha, joga fora aquela água suja, deixa secar e aí coloca no reciclável. E lembrando sempre, né, que quando a gente recicla, a gente está ajudando, auxiliando no trabalho de uma família, né, a conseguir trabalho e renda através dos resíduos da comercialização desse material. Os recicláveis que vão limpos, bonitos e organizados para a coleta seletiva e vão chegar numa cooperativa. Inclusive, eu vou mandar o PDF de novo lá no nosso grupo do Alesc Menos Lixo, aí os encarregados mandam para vocês também, para vocês terem acesso a esse material, que não é só para a Alesc, é para a nossa vida, é para ajudar no trabalho do filho, da filha que da escola, tem muita informação legal aqui também. E, no fim, né, nós somos a solução, é uma galera nesse mundo querendo ser feliz, comer bem, morar bem, então a gente também tem que fazer bem feito a nossa devolução, né? Que é os nossos resíduos. Como que a gente está devolvendo isso tudo para o mundo, para a natureza? Então, é mais uma missão. A gente agradece demais a atenção de vocês. A coordenadoria, né? Eu estou ali como voluntário com a Bel. Várias pessoas podem se voluntariar. Ah, eu quero entender mais, quero contribuir. Estou há quantos anos aqui na Alesc, na zeladoria, conversa com a Bel, ela vai abrir espaço, vamos botar lixeira nova, vamos pensar. A coordenadoria é muito bom, porque agora é da casa, não é um projeto de um deputado, é de todo mundo, né? Então, estou falando isso, espero que a Bel a gente está alinhado. A coordenadoria tem um e-mail, tá? Então, tudo que for relacionado à sustentabilidade e à acessibilidade pode mandar esse e-mail, seja para o pessoal do TCE que está aqui com a gente, seja para qualquer coisa. Ah, meu tio trabalha na Câmara de Vereadores de Ilhota, de Blumenau, sei lá, ele quer saber como é que é o Alesc sustentável. Manda e-mail para a Bel, às vezes ela pode ir lá dar uma palestra, eles vêm para cá conhecer, e a ideia é a gente inspirar mais pessoas. Obrigado. Parece que o café tá bom, hein? Tá liberado, Bel? Olha, ó, 3 e 1, gente. Nós é fera, hein?